aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você vai parar para assistir esse vídeo. Então hoje iremos aprender, galera do sexto ano, qual é o ofício do historiador, qual é o ofício do arqueólogo. Vamos aprender como é que a história é estudada, como os historiadores analisam as fontes, tipos de fontes que são fontes escritas, materiais, visuais, imateriais e orais. Vamos aprender a função do historiador, né, e a função do arqueólogo. Como esses dois profissionais trabalham junto. Vamos aprender que na arqueologia trabalham em duas etapas, com a ajuda do químico, do geólogo, do paleontólogo. E vamos também perceber que no Brasil, no nosso país, a arqueologia tem uma arqueologia muito forte, que é muito pouco falada, por questões de patrocínio quase ninguém comenta, que é o Parque de Santa Luzia e o Parque Nacional da Capivara. Valeu, galera! E aí, galera, falando agora sobre historiador e arqueólogo. O historiador é uma profissão que a dedicação tem que ser quase contínua, ou seja, a dedicação para você trabalhar nessa área, você tem que trabalhar com muita pesquisa, tempo, e a tua dedicação tem que ser o máximo se você quiser ser um pesquisador. Para você procurar como é que surgiu civilizações, fatos, comprovar algumas pesquisas contraponto de outras, entendeu? Tipo assim, descobrimento do Brasil visto pela questão europeia, visto pela questão da galera aqui da América do Sul, entendeu? A visão do descobrimento da galera que estava aqui vendo. Alguns falam que o Brasil não foi descoberto, alguns falam que o Brasil foi invadido, e assim vai. Então o historiador tá para isso. A visão de Hitler, a visão da galera dos judeus. Então o historiador vai fazendo esse contraponto e cada um vai trazendo a sua visão em cima das suas pesquisas. Então mas antigamente não era assim. Antigamente a história que trazia os fatos humanos, eles só traziam relatos principais, ou seja, de grandes guerras, certo? Então, eles só traziam fato macro, não os pequenos fatos que tinham no decorrer da história, entendeu? Então, o historiador, o que ele estuda? Ele estuda a ação do homem, né? É um profissional que estuda a ação do homem no decorrer do tempo, que nem a história estuda a ação do homem no decorrer do tempo. O historiador faz a mesma coisa, só que de uma forma mais detalhada. Você sabia que o historiador, pela forma da posição do garfo, até pelo lixo da pessoa, ele consegue trazer alguma história da pessoa? Então ele pesquisa isso. Então o historiador estuda a ação do homem ao longo do tempo. Como? Investigando o passado. E outro, o historiador usa métodos científicos. Mas antigamente não era assim, como eu falei. Antigamente era só relatado os acontecimentos, certo? E quem geralmente relatou naquela época foi um cara chamado Heródoto, que era conhecido como pai da história, certo? Deu para entender essa parte, né? E isso surgiu, a questão do historiador e da história, a história surgiu no século XIX, certo? Para trazer métodos científicos para melhorar isso tudo que a gente está aprendendo hoje. Hoje tem história de tanta coisa, história da matemática, história da história, história do Brasil, história geral, certo? Tem um livro chamado Queijo e os Vermes, que conta um pouco dessa micro-história, entendeu? Então a história, hoje ela tem muito leque e você pode saber, procurar saber história da história até da cadeira que você está sentando, desse quadro que está aqui atrás, aquilo como eu falei, a história é a ação do homem no decorrer do tempo. Se tem homem, tem história, se tem história, tem tempo, se tem ação, tem algo em movimento, certo? E a história, ela não muda, se repete, certo? Pode ver que essas pandemias que está acontecendo agora, lá atrás já aconteceu, a peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola. Então tu vê que as coisas só se repetem, certo? E o historiador, ele tem duas funções. Primeiro, analisar as fontes e narrar o acontecimento, certo? O conhecimento produzido pelo historiador, ou seja, o conhecimento produzido pelo historiador é para quê? Para conhecermos as sociedades passadas, certo? E às vezes até da presente também, certo? Como que a gente conhece isso? Através de vestígios deixados pela sociedade do passado, que chamamos de fonte. Exemplo, um pente da civilização Inca, todo quebrado. Poxa, pela forma dele, vamos saber que esse pente foi da civilização Inca no ano tal, no ano tal, na época tal, e assim vai, entendeu? Que vai ser analisado para procurar saber
tudo sobre aquela civilização, certo? Mas geralmente quando a gente acha esse pente em algum lugar, entra também os arqueólogos que vamos aprender mais à frente. Então esses vestígios deixados pela sociedade do passado são chamadas de fontes. O fato é o fato, a fonte é o fonte, a fonte é o fonte. Quer ver? Primeira Guerra Mundial. Você sabe que na Primeira Guerra Mundial aconteceu. Só que você achou no meio das tuas coisas aí uma carta do teu avô sendo convocado tal para essa guerra. Aquilo ali é uma fonte provando, ou seja, um documento que ele foi convocado. Então aquilo ali é uma fonte histórica, ou seja, aquilo ali mais à frente vai produzir um conhecimento para você. Deu para entender? Então existe vários tipos de fontes históricas. Exemplo, vou falar algumas, ó. Escritas, audiovisuais, materiais, orais e imateriais. As escritas, exemplo, fontes escritas, temos aqui o nosso livro, certo? O livro do PH, certo? Que tem várias informações que estudamos. Isso é uma fonte escrita. A tua certidão de nascimento, seu caderno, certo? Em geral, documentos, isso são fontes escritas. Agora, audiovisual, o que são fontes audiovisuais? Já viu na sua casa, seus avós, seus pais, que tem fotos antigas? Fontes audiovisuais. Programa de televisão, ó, do tempo do Ronca. Galera do papai e mamãe que tá vendo aí. Chacrinha, Raul Gil, programa da Xuxa, Mara Maravilha, daquela época também. Pinturas como a Mona Lisa, bem famosa. É fonte audiovisuais. Mapas, filmes, Vingadores da Guerra Infinita e Ultimato. Virou uma fonte audiovisual, porque daqui um tempo não, desde agora, né, já virou uma fonte histórica, certo? Quer ver uma coisa que passa na televisão desde a minha época de moleque? Chaves. Chaves não é uma fonte audiovisual? Você vai casar, vai ter filhos, teu filho vai assistir Chaves. E agora, fontes imateriais. Carnaval é uma fonte imaterial, certo? Festa de São João é uma fonte imaterial. Ou seja, movimentos e manifestações culturais são fonte imaterial. Você não toca, mas você sabe que acontece. E tá lá, gravado. Que nem agora Semana Santa, não é uma fonte material, que vai vir Sexta-feira Santa e tal. E agora, fontes orais. Pô, será que tem a ver com português? Será que tem a ver com letras? Será que tem a ver com redação? Não, fontes orais. Quem viu aquele filme Crepúsculo, do lobo, do vampiro, teve uma hora que aquele cara, aquele moreninho, Jacob, ele sentou num lugar e o lobo alfa lá ficou contando as histórias, ou seja, histórias do passado contadas por pessoas mais experientes que vão levar no decorrer da vida. Se você chegar pro teu pai, pai, me conta uma história da tua época de criança, tal, ele vai contar uma história que o avô dele contou para ele, que o pai dele contou para ele, que o teu pai vai te contar, você vai contar pro teu filho vai contar pro teu neto e assim vai. Ou seja, tradição de contar história vai trazer a cultura e como esse povo se formou. Então isso são fontes orais. Deu para entender essa parte? Então vamos que vamos. Agora, como analisar as fontes? Como o historiador analisa as fontes? O que ele faz? Analisa, busca, entende, interpreta como essas pessoas viviam, trazendo para ele, analisando, buscando, entendendo, interpretando, certo? Esse trabalho, dependendo da pesquisa, pode durar anos. Mas se for mais recente, vai ter mais fontes. Eu li um livro recentemente, tinha mais ou menos 900 páginas, chamado Um Defeito de Cor. Esse livro contou a história de uma negra que foi pega na África, veio para cá no navio negreiro, foi para Cabo Frio, de Cabo Frio foi para Bahia, né? Depois foi para Bahia, foi para o centro da Bahia, Salvador, aprendeu a falar inglês, português e holandês. E conta a história dessa menina falando do povo banto, entendeu? Então, isso é a visão de historiador, certo? Isso é uma fonte material, certo? Deu para entender essa parte? Então, o que ele fez nesse livro? Ele analisou, buscou, entendeu, interpretou como essa menina chegou aqui no Brasil, como é que foi a vida dela, o que ela passou e colocou no livro, certo? Então, ele pesquisou, ela pesquisou, acho que não me engano é Maria Ângela, ela pesquisou a vida dessa menina e botou num documento material, contando a história dessa menina, certo? Então,
Esse trabalho pode durar anos, e aquilo que eu falei, quanto mais recente o fato histórico, maior é o número de fontes. Se você procurar uma pesquisa para falar lá da época de Roma, para você procurar uma fonte, dependendo do trabalho, você não acha. Que nem quando eu falei da minha monografia, eu tentei procurar uma coisa mais fácil, achei bastante coisa. Tem gente da minha época que estudou que não achou. Agora, outra coisa, o historiador é muito importante, por quê? Quer ver? No carnaval, dependendo do samba enredo da escola, trazendo conteúdo histórico, o historiador é contratado para trazer esse enredo e a história dessa escola sem deixar buraco, entendeu? Para as coisas não serem erradas. Então, o historiador ajuda diretores de escola de samba, ajuda diretores de filme, sim, ajuda porque muitos filmes têm mais história. Lembra aquele filme, Paixão de Cristo? Para fazer aquele filme, Mel Gibson como diretor, ele não usou a Bíblia, ele não precisou usar a Bíblia, e é uma fonte material que vem trazendo várias histórias, certo? Então deu para entender. Então qual a intenção da fonte? Ajudar o historiador a investigar, certo? E o historiador vai procurar saber se essas fontes são verdadeiras ou não, para trazer o seu conteúdo histórico. Valeu, galera? Deu para entender essa parte, né? Para o historiador procura pesquisar, né, através das fontes. O arqueólogo já é diferente, o arqueólogo já tem a fonte material na mão, como eu trouxe ali, ó, o pente vai estar lá, fossilizado lá, ó, vai estar lá agarrado na rocha lá, então ele vai procurar saber da onde veio, o tempo daquele pente, quanto tempo ele está ali, de que civilização é, o ano que aquele tempo ficou ali, o tempo que ficou. Então ele usa duas etapas. Primeiro, pesquisa de campo. Ele vai para o campo procurar esses fósseis, esses artefatos, certo? Depois ele vai para a parte do laboratório, laboratorial, para procurar saber a idade, o tempo, quanto tempo isso ficou fossilizado, era de qual época, e assim vai. Então vamos falar primeiro do trabalho de campo. O que são o trabalho de campo? Ele vai coletar o quê? Vestígios materiais que pode, na maioria das vezes, pegar. Vai procurar o quê? Artefatos. No meio desses artefatos eles podem achar cerâmicas, esqueleto, pinturas rupestres e algo fossilizado. Outra coisa, cada etapa precisa ser documentada para saber o tempo de cada artefato. E onde ele acha isso tudo? Como é que ele forma isso tudo? Num sítio arqueológico. Ele demarca um espaço, ali teve aquela civilização, se teve civilização, teve homem, se teve homem, teve história, se teve história, teve tempo, se teve tempo, teve vestígio, então vamos procurar. Então ele começa a procurar e fecha aquilo ali como sítio arqueológico e começa a procurar restos de bichos, restos de ser humano, restos de fogueiras, para trazer informação daquela civilização, certo? E o nome, onde que eles formam isso, o nome disso é sítio arqueológico. Depois que eles acham isso, eles levam para onde? Para a parte do laboratório, que também é dividido em duas etapas. Primeiro, ele procura saber a datação, para saber a idade daquele material. Como é que ele sabe a datação? Ele precisa saber quanto tempo de carbono, se não me engano é carbono 14, certo? Aí ele precisa, poxa, será que o arqueólogo só em mexer ele já sabe? Não, então ele vai precisar da ajuda de um químico, da ajuda de um biólogo, da ajuda de um geólogo, do paleontólogo, para poder procurar saber o tempo daquele artefato, daquele fóssil, daquela civilização, certo, gente? Outra coisa que ele também usa é uma técnica até difícil de falar, que eu vou até dar uma lida. Técnica termoluminescência, ou seja, para saber a umidade do artefato da rocha, quanto tempo aquilo ali ficou em contato com o sol. Essa é outra técnica, tá? Então o arqueólogo ele trabalha mais com as questões materiais, deu para entender? Então vamos que vamos. No Brasil, agora a gente vai trazer um pouco da arqueologia no Brasil, que vai ser bem breve. Primeira descoberta no Brasil, aonde foi? Lagoa Santa, entre 1808 e 1980. Por quem? Um cara chamado tal de Peter Land. Primeira coisa que ele achou, uma preguiça gigante e um tatu gigante. Além disso, ele também achou ossos humanos. Primeira hipótese, que ficou conhecida como Homem da Lagoa Santa. Esse foi a primeira hipótese dele. Passou os anos, 1950, foi fundado o Centro de Pesquisa Arqueológica em Lagoa Santa, para tentar começar a descobrir como é que surgiu, como é que apareceu essa preguiça, como é que apareceu esse tatu, o sítio arqueológico e ossos humanos, para saber o tempo, como eu falei mais à frente. E aí nos anos 70,
começaram a achar ossos de 11 a 15 milhões de anos no Brasil. Acharam um crânio. Primeira hipótese desse crânio. Poxa, esse crânio é semelhante aos povos da África. Os anos foi passando. Em 1990, um cara chamado Walter Neves de Luzia pega o crânio e reconstrói esse crânio. Por isso que tem o nome de Luzia, esse crânio. E através dessa reconstrução ele percebeu que esse crânio tem a ver com a galera do norte da América. Viu como a arqueologia é importante, a pesquisa? Outra coisa, temos 2 sítios arqueológicos. O primeiro é o do Lagoa Santa e o segundo, que também é conhecido como Parque Nacional da Capivara. Lá foi achado pinturas rupestres e cerâmicas em 1970. Porém, questões de arqueologia, paleontologia no nosso país é muito pouco divulgada, mas também é muito importante. Valeu, galera. Essa foi a aula de hoje para o 6º ano. Valeu, muito obrigado por assistir. Eu vou deixar os exercícios para vocês. Valeu, fui!